Vindas à nossa live falando aí das coisinhas que aconteceram nesse país e no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre coisas que assustam muito quando a gente vê de perto. Pois é, nós vamos começar falando nessa live aqui de terrorismo. Terrorismo aqui não diz respeito ao sionista, ao Estado sionista de Israel, assassino e genocida. A gente está falando do terrorismo que está acontecendo no Brasil. Terrorismo que veio aí em alguns as gotas, né, a conta-gotas para o país e culminou ali no 8 de janeiro com um monte de gente querendo destruir o país, destruir a democracia, mas teve gente que estava lá planejando explodir aeroporto de Brasília. Tudo bem? É só para a gente entender que terrorismo a gente já está experimentando faz tempo. Fora o terrorismo de Estado que é cometido aí pelas Forças Armadas, às vezes, e pelas forças de segurança. Mas a gente vai falar de um terrorismo que é um terrorismo light, que é um terrorismo tupiniquim. Só para a gente lembrar desse terrorismo aqui, a gente vai falar de duas situações aqui, mas essa aqui foi em São Paulo, a outra a gente vai falar do Rio de Janeiro, mas um grupo aqui em São Paulo planejava, um grupo de gente dos 15 aos 30, planejava justamente fazer ataque a bombas. Eu quero falar de algumas nuances da manchete da matéria que eu acho muito importante. Os caras aqui em São Paulo iam atacar na Paulista, iam planejavam criar o terror com bombas na Paulista, ensinando em redes sociais a criar coquetel Molotov e outros explosivos. Pois é, nós temos aqui a primeira revolução dos milênios e da geração Z no Brasil. Aqui a matéria diz que essas pessoas não tinham nenhuma motivação exatamente de um lado ou de outro, era sei lá, vamos fazer porque nós queremos. Exatamente, não tinha de esquerda nem direita, como disse a matéria, segundo a polícia, a gente está falando que essa é a versão da polícia, que logicamente é a polícia do Tarcísio, a gente tem que tomar cuidado com qualquer fala deles. Mas olha só, o grupo planejava um ataque à bomba da Paulista, foram presos agora, acho que 12 pessoas, né? E a Secretaria de Segurança aqui comunicou que a identificação do grupo é responsável por planejar os ataques, porque eles estavam nas redes sociais. E aí eu pensei logo que foram aquelas crianças do Roblox. Tava lá o pessoalzinho, queremos injustiça, né? Vamos pegar o Felca, esses caras aqui. Na matéria, quando você lê, você vai ver que eles dizem que a Secretaria de Segurança que não tinha uma motivação ideológica específica, que eles só queriam fazer a destruição. Veja, terrorismo nenhum pensa desse jeito, nenhum. Você pode ser mais idiota possível para poder acreditar nesse tipo de coisa, mas terrorista nenhum pensa. Vamos fazer alguma coisa, mas o quê? Vamos explodir umas bombinhas, né? Tipo Pink e Cérebro. O que nós vamos fazer hoje, Pink? Vamos conquistar o mundo? Simplesmente assim, aleatório e sem nenhum planejamento exato. Os caras aqui não tinham planejamento, não tinha ideologia, mas sempre quando alguém coloca uma matéria, não importa o jornal de circulação comum, né, da mídia tradicional, não importa o tipo de jornal, tipo Metrópolis, Folha, Estadão, qualquer um outro, se colocou que não tem partido ou não tem lado, é de extrema direita. Ninguém de esquerda vai pensar, a não ser que esteja numa luta armada contra algum regime perverso, contra um regime como a ditadura pesada que nós tivemos no Brasil, no Chile, salvo essa situação para se criar grupos de esquerda, aí, mais à esquerda, que tenha pensamento de reagir às agressões com armas, essas coisas todas, não tem outra possibilidade de esquerda fazer esse tipo de coisa, não tem mesmo, até porque a boa parte da nossa esquerda no Brasil é uma esquerda light, uma esquerda ali que não tem pretensões de mudanças reais, pesadas, até porque parece que boa parte da esquerda ou das esquerdas brasileiras sequer entendem para onde queremos ir. Pois é, esse é um problema. Não é só a direita não, gente. Mas, de qualquer forma, nós temos que fazer essa crítica a nós mesmos, que a gente precisa aprofundar para onde a gente quer ir, quais são as mudanças que queremos na esquerda. Mas, aqui, quando a gente ouve qualquer veículo de mídia dizer não tinha uma ideologia específica, é porque é de direita, de extrema direita. A molecada que aqui estava, coitados, queriam fazer aí, aparecer, fazer talvez um videozinho. E eu estou falando do videozinho porque a maioria da geração Z e milênios vivem de postar coisas. Eles foram pegos porque a polícia de São Paulo, que é super inteligente,
estava acompanhando esse grupo nas redes sociais. Eu vou postar no Instagram que nós estamos pretendendo aqui fazer uma revolução branca, verde, amarela, colorida. Só que nós não temos lado nenhum, mas vamos explodir algumas coisas na Paulista. Os caras estavam se comunicando para falar de uma reação ao sistema, que eles nem sabem o que é o sistema, mas de qualquer forma estavam fazendo isso nas redes sociais. Imagino que tenha sido realmente no meio do jogo lá do Roblox, talvez no Discord. O acompanhamento que foi feito pela polícia aqui de São Paulo, volto a dizer, a polícia super inteligente aqui de São Paulo, que soluciona todos os crimes que acontecem no estado de São Paulo, a polícia conseguiu prender 12 pessoas ligadas a esses esquemas de pensar uma ação terrorista na Paulista. Olha que doido. Não tinha outro lugar para pensar. Você tem a Faria Lima, que tem lá os esquemas do PCC, que tem lá os esquemas da REAG, que lá tem os esquemas do Master, que lá tem vários outros esquemas, mas ia ser na Paulista, porque lá se reúnem crianças e adolescentes e famílias no final de semana. Provavelmente essa era a questão aqui. O que eu chamei de terrorismo aqui, logicamente, de uma forma até meio sarcástica, é justamente o fato de não ter nada para oferecer, mas vamos criar terror na sociedade. Foi isso que os bolsonaristas fizeram, o George Washington, o outro que estava acompanhado dele, que ia explodir o aeroporto de Brasília, aquele que queria explodir as torres de energia de Brasília, tudo isso aí a gente precisa pensar que é terrorismo real. Aqui parece que é só molecada revoltada porque o Roblox bloqueou o chat deles para poder não conversarem mais com pedófilos, as crianças não conversarem com pedófilos e assim por diante. Pois é, a gente precisa levantar essas questões aqui justamente porque até nossos terroristas não sabem nem o que estão fazendo no mundo. É por isso que a gente tem um terrorismo desse aqui. Então, presos, agora a gente vai saber com o tempo, né? Só lembrando que um dos casos mais perversos de prender pessoas que, segundo a justiça, a lei, né? A Polícia Federal na época do Xandão como ministro da Justiça, que era para aparecer, para justamente ganhar fama, foram 2 garotos em Guarulhos que, segundo o Xandão, segundo a Polícia Federal do Xandão na época do Temer, esses garotos estavam envolvidos com o ISIS ou com algum desses aí, Al-Qaeda, qualquer coisa assim. Pois é, no Brasil, a Al-Qaeda parece que não deu muito certo. Parece que não foi por causa do Xandão, parece que é porque realmente talvez não tenha nem existido a tentativa de se aliar ao ISIS ou ao Al-Qaeda naquela época. Aqui parece que a molecada realmente resolveu fazer uma manifestação pesadíssima no Roblox. Parece que eles voltaram todos para lá depois que foram presos. Coitados dos meninos aí que não pensam no que vão fazer da vida. Terrorismo nacional, terrorismo tupiniquim, terrorismo brasileiro, parece que é bem diferente do terrorismo internacional que a gente está acostumado a ouvir falar. Pois é, sejam bem-vindos e curtam a estupidez humana nessa situação aqui, né? Só para me lembrar. Fala, Fábio, seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado, Fabião. Aqui eu queria lembrar que tem uma empresa chamada Fictor. Fictor é a empresa que muita gente conhece, principalmente quem gosta de futebol. Parece que ele andou fazendo ali umas projeções muito pesadas ali no Palmeiras, junto com o Palmeiras. O Palmeiras parece que hoje, inclusive, ele resolveu cortar as relações com a Fictor. Fictor também agora conhecida por ser a empresa que queria comprar com dinheiro de árabes. Lembra que o Vorcaro ia viajar para o Dubai justamente para negociar isso, segundo ele. Aqui a empresa Fictor parece que está com grandes problemas, mostrando para a gente. A Fictor ia comprar o Banco Master com todos os problemas que já estava tendo, já estava na liquidação. Em seguida, a proposta da Fictor. Olha que doido. A Fictor hoje está devendo 4 bilhões de reais, né? Desabou as suas ações na Bolsa de Valores para menos de 80 centavos de real. Não de dólar, de real. É isso que eu estou ouvindo mesmo. A Fictor tá perdendo, a Fictor Alimentos, que é parte de um grupo maior, a área financeira, o agro e vários outros segmentos,
que a Fictor parece que está dando muito problema, né? Então, a recuperação judicial que foi pedida agora pela Fictor de 4 bilhões, eles estão devendo, eles estão com problemas com 4 bilhões de reais. Vocês já repararam que aqui o babaca vagabundo vem aqui falar nas redes sociais, aquele merdinha lá de Santa Catarina, que finge que é empresário, aquele babaca aqui no Sul, o vagabundo do Rei do Ovo, o Luciano Hang, vem sempre falar de Bolsa Família. As pessoas estão no Bolsa Família não querem trabalhar, mas ninguém no Bolsa Família, os golpes no Bolsa Família, a tentativa de pegar o auxílio do Bolsa Família passa dos 600, 700 reais. Mas toda vez que a gente fala de vagabundos, realmente vagabundos, lixo e burguesia, os golpes são todos em bilhões. Não, pouquíssimos são falando de, nossa, o cara desviou 100 milhões. Não, é tudo bilhão, 4 bilhões de reais. E a maioria de nós sequer consegue imaginar esse montante, esse dinheiro, essa quantidade de grana. A maioria de nós sequer consegue pensar em o que se pode comprar com 4 bilhões. Pois é, a Fictor está com um problema sério. É mais ou menos o que as americanas estavam com um problema sério, só 10 vezes menos do que as americanas. De qualquer forma, a Fictor aqui parece que tem uma relação muito própria com o mercado, mas também tinha uma relação muito próxima com o Palmeiras, com o Vocaro, e parece que tem muito mais coisa. O Grupo Fictor, então, é uma gestão, é uma holding, né, de investimentos, que vai do agro a indústrias e empresas de alimentos, que é, no caso aqui, a Fictor Alimentos, que foi que teve problema, e vai passando por outros problemas aí. A Fictor, que ia comprar o banco que o BTG ofereceu R$1 por 3 bilhões de reais, parece que não tem muita situação. Lendo um pouco sobre a Fictor, a gente começa a ver que tem vários furos na área financeira deles que deixam claro que pode ser mais um golpe, que pode ser mais uma quebra de uma empresa aí como o Banco Master, levando o dinheiro de investidores muito pesadamente. Eu não ligaria se os investidores que levassem porrada fossem só os burgueses vagabundos que vivem só de renda, de rentismo nesse país. Não ligaria. O problema todo é que tem gente aí de classe média, pobres até muitas vezes, que conseguiram juntar um pouquinho de dinheiro e coloca lá, e aí esse dinheiro é roubado dessas pessoas, é tirado dessas pessoas, porque eles são os últimos que vão receber qualquer coisa. Pois é, a Fictor do Alimento então desabou na Bolsa de Valores, caiu o valor das ações a mais de 40% no ano, né? Só hoje foi quase 30%, 29,8% a queda na Bolsa. Então as ações passaram a valer menos de R$1, 0,80 centavos. Imagina se você comprou alguma ação aí, tanto da Fictor ou de alguma das empresas Fictor Alimentos, né? Ou de alguma das empresas do banco, do financeiro ou da holding, qualquer uma das empresas do grupo Fictor, pode ser que você tenha grandes problemas. Palmeiras resolveu aqui, segundo algumas reportagens, né? Palmeiras rescindiu o contrato de patrocinadora com a Fictor. Para pensar nisso. A Fictor, por outro lado, saiu desesperada. Não, quem ferrou a gente foi o Banco Central. Oi? O Banco Central fez a regulação, colocou em prática o que tem que fazer, mas a Fictor acha que o problema foi o Banco Central ter liquidado o Master, porque era o Master que tinha um monte de problema. Segundo a Fictor, nessa reportagem, eles dizem que além de ter tido problemas pesadíssimos com essa questão das finanças, parece que o Banco Central também fez com que houvesse uma crise de confiança, que é assim que funciona no mercado. Crise de confiança no nome Fictor, na marca Fictor. E aí as pessoas começaram a tirar dinheiro, começaram a desconfiar, e a recuperação judicial de 4 bilhões pode ser que não tenha acontecido, começado agora, gente. Esse roubo, essa situação de 4 bilhões não é de um dia para a noite, não. E aí, a Fictor, se ela está falando que o Banco Central agora que liquidou em novembro o Banco Master, e a partir daí é que eles estão tendo problema, tem alguma coisa errada com a visão da Fictor nessa situação. Tenho certeza absoluta que isso vem se arrastando há meses ou anos para chegar a 4 bilhões de reais de prejuízo que eles estão dando aí para o mercado. Provavelmente vai pedir ajuda do Estado, para variar, e a gente vai ter que talvez deixar nosso dinheiro nos nossos impostos, que deveriam servir a nós, pessoas mais pobres, as pessoas na base da sociedade, vai servir para quem está no topo da sociedade. Pois é, Fictor Alimentos então está com problemas, mas parece que o grupo Fictor em si está com problemas. O Vocaro achou a salvação que a Fictor ia dispor
pelo menos, veja, pelo menos 3 bilhões para comprar o Master, e aí foi liquidado no mesmo dia. Ou a Fictor está muito azarada, ou alguma coisa está muito errada com esse tipo de empresa e a gente vai precisar saber. Daqui a pouco talvez a gente saiba que a Fictor também tem a participação ali dos amigos do PCC. Isso, aqueles caras que estão fugindo, que agora estão ameaçando delatar, e talvez Brasília comece a pegar fogo. Tá um clima de barata voa em Brasília já faz uns 4 ou 5 meses, desde que a Polícia Federal desencadeou aquela operação na Faria Lima. A gente não sabia que tinha PCC na Faria Lima, né? Mas parece que tem, e é profundo a relação entre eles, lá, bem profunda essa relação. Parece que o fundo do poço não chegou no país ainda. A gente continua afundando, a gente continua cavando além do fundo do poço. Pois é, tá aí. Mais uma empresa que provavelmente tenha relações profundas com a política nacional, com o mercado financeiro, que sabia de muita coisa, como sabia bastante sobre o Master, e a gente precisa entender para onde vai esse país e as finanças. Então, se vocês estiveram vendo o cara oferecendo valores exorbitantes, 2%, 3%, por exemplo, em relação ao retorno por mês, toma cuidado, muito cuidado, porque possivelmente é um golpe. Aqui eu queria falar um pouquinho de terrorismo 2. Terrorismo 2, por quê? Acabei de falar de terrorismo aqui, parece que a molecada acordou. Acordou que estava todo mundo chateadinho porque o Roblox mudou e a molecada saiu de casa para poder falar merda e fazer merda. Olha só que doido. Acordaram, estava todo mundo lá, o Twitter não está mais legal, agora todo mundo está criticando o Twitter porque tem as questões relacionadas a nudes, né? As questões relacionadas ao Glock fazendo nudes, não dele, ou dela, mas das pessoas que são colocadas lá, e isso está trazendo um problema sério para o X. Mas parece que o Roblox ainda é o problema, o foco da geração Z. Brincadeiras à parte, a geração Z tem muito mais gente interessante do que essas coisinhas que estão aparecendo por aqui. Parece que a molecada lá no Rio de Janeiro, tal qual aqui o de São Paulo, estava planejando ataques terroristas. Pois é. O terrorismo tupiniquim é maravilhoso, porque ele faz algumas coisas que a gente não imagina que se faça em grupos terroristas de verdade. Eles falam pelo Facebook, pelo Instagram, e parece que fazem mensagens abertas para isso, né? Fazem selfie. Estou aqui consumindo a minha bomba, pai. Ah, mano, parece que tem coisas aqui que estão rolando de uma forma extremamente burrinha. Mas aí, esperar muito de terroristas nacionais é muito também, né, gente? Esperar mais do que isso. Nós tínhamos um capitão do Exército que pensou em colocar uma bomba dentro do quartel onde ele dormia, onde ele trabalhava, que ele poderia matar os seus amigos, os seus companheiros de farda. Parece que nós temos bons exemplos de terroristas, e esse terrorista que está preso na Papudinha hoje podia estar ajudando esses meninos aqui, se tivesse internet. Parece que não pode usar internet. Parece que uma das poucas situações onde ele foi bloqueado de fazer alguma coisa é de internet. A outra é de ficar livre. Todo mundo vai para o carnaval, todo mundo vai sair, menos o Jair. O grupo aqui, então, estou lembrando do terrorismo tupiniquim, para vocês saberem como a gente é tosco, parvo, nesse sentido. O George Washington planejou uma bomba que não tinha como explodir, porque ele era muito burro, que ele não sabia montar. Mas George Washington e o outro menino lá que estava junto, lá em Brasília, só para a gente lembrar disso aqui, George Washington tinha recebido propostas de pessoas que andavam oferecendo serviços lá dentro do quartel, lá dentro do acampamento golpista do quartel de Brasília. Só para lembrar disso aqui, então, nossos terroristas normalmente são muito idiotas. E eu gosto muito de lembrar isso aqui. O George Washington, que queria explodir o aeroporto de Brasília, também tinha sido chamado para explodir torres, transformadores de energia em Brasília, para criar terror em Brasília. Ou seja, você coloca uma explosão e ao mesmo tempo você apaga as luzes. Foi o que aconteceu inclusive na Venezuela, que os terroristas americanos fizeram para poder capturar e sequestrar Maduro. Então a gente precisa lembrar que é a mesma situação. Segundo o
companheiro do George Washington nessa situação, eles estavam sendo chamados por pessoas que pareciam do exército a montarem bombas, mas os caras queriam cobrar para montar bomba para o George Washington. Ou seja, nossos terroristas fardados, nossos terroristas das Forças Armadas, possivelmente, das polícias, parece que não tem ideologia, o negócio todo é dinheiro. Parece que lá no quartel, no acampamento do quartel, parece que tinha muita gente assim oferecendo esse tipo de serviço. Aqui o grupo é do Rio de Janeiro. Eles estavam planejando explodir lá na frente da Assembleia, lá da Câmara ou do Planalto, algumas bombas, coquetel molotov, assim por diante. Parece que a molecada está de saco cheio. Parece que o Roblox passou dos limites em ter cortado o chat. Pois é, a operação foi deflagrada então na Polícia Civil do Rio de Janeiro nessa segunda, e olha que para uma polícia como a nossa, como as nossas polícias inteligentíssimas que nós temos, ter chegado nesses caras, a coisa estava muito fácil de descobrir, né? 3 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, 12 em São Paulo. Coloquei a notícia agora há pouco aqui. 12 em São Paulo. Então a gente está vendo células que estão espalhando por aí. Tinha, provavelmente, até no Nordeste, algumas dessas células também devem estar por lá. Só para entender, essas pessoas elas foram presas, a gente não sabe muita coisa ainda de qual era a motivação, mas parece que aqui a motivação é sempre tentar derrubar governos estabelecidos ou criar pânico moral para poder garantir que algum grupo de vagabundos apareçam aí como salvador da pátria. Parece que o nosso capitão terrorista é um jumento, parece que criou jumentinhos pra caramba no Brasil, e esses jumentinhos aí estão na geração milênio e na geração Z. Esse é o grande problema. São os mesmos que vão sofrer com as consequências dos seus atos agora, mas vão sofrer com as consequências de ter um país que não vai andar, porque eles querem pessoas que não se preocupam com o país, que querem entregar esse país na mão dos americanos, querem entregar esse país na mão da extrema-direita do mundo. Parece que essa molecada não aprendeu muita coisa com os últimos acontecimentos, ou parece que falta o professor de história e de filosofia lá e sociologia, lá no ensino médio dessa gente aí. Parece que estamos ferrados com essa situação. Por isso que a extrema-direita tem tentado matar todas essas matérias, essas disciplinas, justamente porque permite que a gente pense. A gente vê aqui na live, por exemplo, a quantidade de jumento que vem aqui, que com certeza sequer sabe ler, mas eles acham que pode escrever nojento com G, e aí tudo bem, né? Então acho que é importante a gente lembrar dessas questões aqui e ficar de olho, porque aqui nas redes sociais parece que é onde o terrorismo realmente acontece. Eles se comunicam pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Telegram, em canais abertos. Parece que são burrinhos demais até para ser terrorista. A gente vai precisar pensar nessas pessoas lá para frente, o que vai sobrar para elas de tanta burrice que elas têm. Espera que tem o Natan falando, e o INSS Master, pois é, a gente está falando disso faz tempo, você vai ver muita notícia aqui sobre isso. Inclusive, vocês que são evangélicos, vocês que têm as suas convicções evangélicas, toma cuidado, que é de lá, da Lagoinha, que está aparecendo os esquemas aí. Os seus ídolos, que são linkados lá à família Valadão, parece que estão com problemas sérios. Inclusive, o caminhante até Brasília parece que vai ter problemas daqui para frente, né? O TH tá falando que se o terrorista for um playboy, vai fugir, vai assumir totalmente a imagem dele. Já está assumindo, né? A gente não sabe nomes, a gente não sabe exatamente. Quando é alguma pessoa que tem ali alguma ligação ideológica, mais à esquerda e tal, normalmente se estoura do nada. Todo mundo já sabe o nome, já sabe o partido que ele é coligado, o movimento que ele é coligado, mas quando é de direita ou extrema direita, aí fica escondido, a gente só sabe depois de muito tempo. Então, só para lembrar aqui, TH. Eita, ó que legal. É verdade, Natan. Na verdade, não é que eu não interajo com a live, eu não interajo com idiotas, tá bom? Tchau, Natan. Tem gente que fica falando merda e tentando fazer de todos, o tempo todo, derrubar a live com essas interações de idiotas, né? O Zukov falou ladroinha, eu também falo isso, cara. Eu acho que é o nome correto e a gente vai falar dela agora, daqui a pouquinho, da ladroinha, para você ter ideia de como funciona a extrema-direita no Brasil, usando a questão da fé e dos idiotas aí, né? Mas antes de falar de ladroinha, lagoinhas,
Eu queria falar para vocês de uma coisa extremamente importante. Vorcaro e Sugar Babies. Parece que tem gente que estava ali muito complicando a vida do pobre Vorcaro, o casamento do Vorcaro. Vorcaro é casado com aquela moça que estava com ele lá no início das inserções dele na TV da Lagoinha. Estava lá no início trabalhando com ele, mas ela agora parece que está sofrendo as consequências aí. Uma das modelos aí, super Master, Blaster, não sei das quantas aí, uma tal de Isabel, alguma coisa, né? Não lembro o nome dela, parece Isabel Goulart, e parece que ela andou tendo um relacionamento ali por fora, no esquema com o Vorcaro. E para esse relacionamento dar certo, parece que o Vorcaro, para manter esse relacionamento, parece que o Vorcaro, muito bom, como o Zetel também é tão bom, a gente vai falar disso também. O Vorcaro era muito bom, é um cara que ele pegava aqueles bilhões de reais das pessoas e enfiava no rabo dele mesmo nas pessoas que estavam próximos dele. Olha que doido isso. Vorcaro tinha dinheiro, não, era dinheiro dos investidores, era dinheiro do banco, e ele roubava isso, enfiava em investimentos que era dele. Aqui no caso, na Super, uma empresa de imobiliária, e que parece que levou mais de 650 milhões do Vorcaro e do Banco Master. Olha que doido isso. A Super aqui parece que o Vorcaro ofereceu um duplex de 30 milhões de reais para Isabel Goulart, que era modelo. Parece, como a reportagem sugere, que parece que eles tinham um esquema ali, um lance, e a Isabel estava visitando a obra, para depois ela, no final de tudo, falar que não deu certo a relação. O Vorcaro ofereceu esses 30 milhões, segundo a reportagem, pensando em comprar 50% da participação de uma marca que a Isabel estava fazendo. Ou seja, a pessoa pode não dar certo, pode não ter nenhum tino de empreendedor, mas tem um cara muito bom, uma pessoa muito boa, muito caridosa, como o Vorcaro, para dar dinheiro para isso. Cara, é mais ou menos o que o Zetel fez, dando 2 milhões, um apartamento de 2 milhões para uma nutricionista que estava vendendo marmitinha. Exatamente, ela criou uma empresa, segundo ela, MEI, uma empresa de marmita saudável congelada. E o Zetel, o cunhado do Vorcaro, que também é pastor da Lagoinha, olha que legal, esse carinha deu 2 milhões em um apartamento para essa moça que é nutricionista, sendo que a empresa dela, o capital social, quando aberto, era de R$ 2.500. Como é que alguém compra a participação, uma parte de uma empresa, de uma MEI, por 2 milhões, mais de 2 milhões de reais, dando um apartamento para poder compensar aí o valor? Pois parece que pode não ser uma negociação comercial nesse sentido de comprar a empresa, pode ser um outro tipo de comércio. O Vorcaro é um cara tão legal, mas tão bom, tão de coração bondoso, que ele deu um apartamento de 4 milhões para uma menina que se diz Sugar Baby, e ao mesmo tempo essa menina está envolvida aí, parece, com situações de lavagem de dinheiro. Ou seja, o Vorcaro estava sempre tentando tirar as pessoas do crime, do desespero, do trabalho excessivo como modelo. Parece que o Vorcaro estava ajudando essas meninas. Ele gostava de meninas bem mais jovens, e tudo bem, eu não estou aqui sendo de forma nenhuma aqui falso moralista. A questão toda é que o Vorcaro pagava para Sugar Babies para poder manter relacionamentos pelo jeito, e essa moça aqui parece que resolveu, depois de um relacionamento com ele, resolveu que ia entrar na sociedade junto, né? Eu ia permitir ele entrar na sociedade de uma marca que ela estava lançando, e ela foi uma das meninas que trabalhou na Victoria's Secret. A Victoria's Secret, para a gente entender, as Angels, né? São normalmente modelos que tomam muita proporção no mundo. A Isabel, aqui, como diz a reportagem, volto a dizer, parece que tinha um relacionamento ali muito próximo com o Vorcaro, ia visitar essa obra. Opa, parece que tem gente que vai ter que dar aquelas mesmas satisfações. Será que o Sérgio Moro viu isso? Porque se visitou a obra é porque é dela. Segundo o Sérgio Moro, essa é a lógica. Mas ela ia visitar a obra, mas ela não consolidou essa negociação com o Vorcaro, provavelmente porque o Banco Master estava mostrando que estava quebrando e não deu certo essa situação. O Vorcaro talvez tenha enganado a Isabel, porque talvez soubesse que não ia dar certo o esquema, mas aí convenceu ela a ficar disponível para ele nesse sentido, né? Só para lembrar isso aqui. Então, vamos ficar de olho, porque tem muita coisa importante nessas situações, mas a gente passa batido, como se não tivesse a ver com a gente. Tem. A gente sempre acaba pagando de uma forma ou de outra por conta desses criminosos vagabundos aqui, né?
Então é importante. O Paulinho está falando que o STF está envolvido até o pescoço. No Banco Master, não sei. Só sei que se para eu dizer isso para você, eu tenho que ter alguma avaliação, alguma prova, alguma justificativa, né? O Zukov está falando que tem muita gente do Deus, Pátria e Família. Na verdade, Zukov, quando não está envolvido com crimes sexuais, o Deus, Pátria e Família que estamos vendo aqui o tempo todo, os pastores, aqui, por exemplo, eu trouxe ontem, na live de ontem, pelo menos 4 casos de pastores envolvidos com crimes aí contra mulheres e contra crianças e adolescentes como seus próprios fiéis em relação aos crimes sexuais. Fora todos os crimes financeiros, fora todos os golpes que eles dão, eu estou falando só de crimes sexuais. Então, assim, os Deus, Pátria e Família, eu sempre falo que eles estão certíssimos, né? O Deus deles é sempre o Deus do dinheiro, né? E eles estão sempre falando disso. A pátria que eles querem é uma pátria que exclui, uma pátria de racistas, misóginos e homofóbicos. Então, eles têm ali a visão de pátria deles, né? Preconceituosa e hipócrita. E a família que para eles é só eles, com a família que eles conseguem se enredar nos esquemas dele. Então, eles estão sempre envolvidos com família, mas não é uma família só, são várias famílias, seja destruindo a vida dessas famílias, seja destruindo a vida de mulheres dessas famílias, seja destruindo a família deles mesmos, né? Então, é sempre assim. E adúltero é muito comum essa gente ser mesmo, né? Opa, o Paulinho falou que depois do ex-presidiário tá... Mas está falando do Bolsonaro, que ele foi presidiário só 16 dias, porque teve uma ajuda ali do comando militar onde ele estava, inclusive dos caras que estavam no poder na época, né? Que estavam saindo do poder na época, que ajudaram ele a se livrar da cadeia depois de ter tentado explodir o quartel que ele trabalhava e explodir a doutora de Gandu, só para você saber, né? Pois é, eu acho que daqui a pouco vai começar a aparecer uns escândalos com crianças e adolescentes também, Zukov. Eu acho que é importante lembrar disso aqui. Opa, o França Coelho falou, agora fala do filho. Então, só para lembrar uma coisa, quando a gente fala do filho do Lula, a gente pode falar de vários filhos aqui, né? A gente pode falar do filho Bolsonaro, o candidato a presidente agora do Bolsonaro, que agora na CPI do INSS, a sua administradora, a sua sócia, que trabalha dentro da casa dele, inclusive, que o escritório lá em Brasília de advogados do Flávio, que nunca trabalhou, que nunca prestou para fazer nada, o escritório é dentro da casa dele. Então, dentro da mansão de 6 milhões de reais, que a gente não sabe como é que ele pagou em um ano aquela mansão. Pois é, era um financiamento de 30 anos, do nada o Flávio tirou 6 milhões de reais do rabo e enfiou naquela mansão, né? Mansão que, inclusive, tem gente que fala que vale mais do que 6 milhões que ele comprou, por isso que ele fez a parte de negociação, o registro, fora de Brasília, só para você saber. Então a gente pode falar sim do filho do Lula, mas por enquanto o que nós temos, eu falei isso ontem também, é que nem a Polícia Federal chamou ele para conversar até agora. Nem a Polícia Federal tem uma investigação. Não tem nada ainda. Pode ser que tenha? Pode. A gente pode ter que ver que o filho do Lula tinha uma amiga também, empresária, sócia, que era o que estão tentando ligar ele nessa, que estava recebendo dinheiro da empresa do careca do INSS, aquela que trabalhava com canabidiol. Pode ser que a gente veja o filho do Lula envolvido nessa situação, sim, mas até então não tem nenhuma investigação, não tem nenhum resultado de investigação, se houve até agora alguma, que liga ele a isso aí. Parece que a do Flávio também não, mas está aparecendo aí indícios e reportagens sobre isso aí, só para você saber. Então é legal a gente pensar nas coisas, né? Uma certa imparcialidade, mas eu sei que vocês não sabem o que é isso. E falando de Lagoinha, ou Ladroinha, como disse aqui o Zukov, vamos falar de Ladroinhas. Ladroinhas é uma religião, uma seita lá de Minas Gerais que tomou o mundo, nos Estados Unidos. Hoje Ladroinhas tem até nos Estados Unidos. E aí eu queria falar aqui de uma situação que acontece no Brasil. Aqui nós já vimos esse papo várias vezes. Mas o governo de São Paulo bancou uma parada, não sei das quantas, evangélica de tal igreja. A cidade de São Paulo bancou. Aqui o prefeito Ricardo Nunes contratou no evento privado, no evento fechado para o grupo de pessoas que fazem parte da Ladroinha. Pois é.
Eu estou falando disso porque o evento foi feito em um estádio privado e foi pago com dinheiro público. Dinheiro público. O dinheiro nosso saiu do nosso bolso para bancar um evento que não contemplou a sociedade paulista, não contemplou a cidade de São Paulo, contemplou algumas pessoas que acreditam no André Valadão, no André Caladão, no André Charlatão. Pois é. O problema maior aqui é que foi R$1 milhão. Gente, como eu disse, os golpes aqui na extrema-direita nunca são de 100 mil reais, 10 mil reais, não, são sempre de milhões, de bilhões para cima. Né? Quando está no sistema financeiro é bilhão, quando está só no esquema das emendas, no esquema dos contratos com a prefeitura, com o Estado, é sempre milhão para cima, não tem. Foi R$1 milhão que foi dado de graça, do nada, pago sem nem ter assinatura de contrato de aditivo. Deram o dinheiro de 4 milhões, fizeram esse contrato de 4 milhões com a Ladroinha, e aí quando chegou lá no final de dezembro, quando já estava acontecendo, faltava um dia para acontecer o evento deles, mais R$1 milhão caiu na conta dos caladão aqui, do vagabundão. O vagabundo dos Ladroinhas, pelo jeito, estão sempre muito bem na fita. O Banco do Bocário, do Master, é que o diga. O Banco Master tinha relações, provavelmente, com a Ladroinha? Sim, nós tínhamos um banco sendo criado, uma igreja criando uma fintech que ele chamava de Bank, né? Clava Forte Bank. O problema maior aqui é que a gente está vendo essas coisas acontecer e as pessoas ficam anestesiadas nessa situação. Falta água nas periferias, falta esgoto nas periferias, falta asfalto nas periferias, mas não falta dinheiro para essas vagabundagens aqui. Porque isso é vagabundagem. Ah, mas aí você está falando da fé. Não, eu estou falando de bandidos. Eu estou falando de vagabundos que usam a estrutura, essa ideia de grupo, essa ideia de montar uma seita, essa ideia de montar uma religião, uma doutrina, para poder ganhar dinheiro. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando da fé, que é uma coisa de sentimento, que é cada um, e dane-se quem tem a sua. Não quero saber. A questão toda aqui é que isso aqui é dinheiro das pessoas num espaço que deveria ser preservado para da sociedade, que é o bem público, que é o erário, que é o orçamento público. Está sendo jogado dentro de eventos para poder ganhar voto, porque o vagabundo que estava pagando aqui é o mesmo vagabundo que se ajoelha frente ao Valadão aqui, que se posta, que se vê como um apóstolo, como um profeta, ou como um idiota que ele é, achando que é um Deus. Pois é. Nós temos isso aí, nós tivemos Bolsonaro se ajoelhando, nós tivemos a maioria dos nossos governantes se ajoelham, porque isso não tem a ver com fé, não tem a ver com acreditar em Deus, isso tem a ver com ganhar voto. O idiotinha que foi lá, provavelmente, sabendo que o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do povo estava bancando os seus privilégios de ser de um grupo religioso, esse idiotinha vai votar nesse vagabundo aqui, por exemplo, que a esposa dele dizia lá em 2012, 2013, que ela era casada com um bandido, ela era casada com gente que era do PCC. Sim, tem essa fala aqui em BOs lá de 2012, da esposa do Ricardo Nunes falando. A gente votou num cara que tem um vice que disse que na periferia, e a periferia votou em peso no Ricardo Nunes e no Ricardo Mello é o vice, que era da Rota, que dizia que na periferia a abordagem deveria ser diferente, da polícia deveria ser diferente. Não dava para dar carinho para gente de periferia, enquanto carinho você faz nos jardins. Você tem que ter uma abordagem diferente na polícia para quem é dos jardins e para quem é da periferia. Pois é, esse cara aí que é racista, que essa fala foi racista, essa fala foi segregacionista, foi votado aí pela maioria na cidade de São Paulo, que acha isso bonito. Esse vagabundo do Ricardo Nunes e o vagabundo do Ricardo Mello, que atacou o padre Lancelotti, que dá comida para as pessoas na rua, enquanto o cristão que vai atrás da ladroinha só pensa em questões materiais, em ganhar graças de um Deus que vai pagar para ele a dedicação e a fé dele com coisas materiais. Enquanto o padre levava para as pessoas, dava para as pessoas, os que acreditam em Valadões, em Silas Malacraias e esses vagabundos por aí, Macedos e tantos outros, são as pessoas que querem em troca
coisas materiais, só para vocês perceberem como funciona aí. Então é a troca de um pedaço do céu pela dedicação, pela fé mentirosa e hipócrita dessa gente aí, né? Só para lembrar isso aqui. É verdade, Zukov. Os bolsonaristas são as sectas mesmo e aí como eu não acredito em Deus, eu acho que tem um monte de demônios que essa gente aí gosta de fazer, né? Opa, o Paulinho falou que eu mesmo votei e votarei no Bolsonaro porque não quero o partido da corrupção. Pois é, deixa eu falar uma coisa de corrupção. Eu acho que vale a pena aqui, Paulinho, eu sei que a capacidade cognitiva, intelectual sua é pequena demais para a gente alcançar, mas eu vou tentar, tá bom? Quando a gente fala de corrupção, o Brasil, desde quando eu me conheço por gente, desde que eu morava no interiorzão de Minas, a gente falava da corrupção do Estado, sempre foi assim. E eu era no meio da ditadura, que eu nasci no meio da ditadura. E olha que doido isso. Sempre falamos do Estado corrupto no Brasil, porque desde que os portugueses vieram para cá, tudo se baseou em corrupção. Tudo, desde que os portugueses invadiram o Brasil, tudo se baseou em corrupção. E aí eu quero lembrar uma coisa aqui muito clara. Durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, durante 8 anos houve um represamento intenso das operações da Polícia Federal. Você tinha 180, 200 operações por ano da Polícia Federal que deveria combater fortemente a corrupção e o crime. Veja, o que eu estou dizendo para você? História, dados. Quando o Lula entra e ele dá autonomia para a Polícia Federal, porque o Fernando Henrique represava, o Fernando Henrique segurava, igual o Bolsonaro fez, só que o Fernando Henrique não ficava de forma vagabunda, como o Bolsonaro fazendo, exonerando o superintendente, exonerando delegado que estava chegando perto dele. 20 delegados, talvez mais de 20, foram, e profissionais foram exonerados porque estavam investigando a família, só para você saber. Quando a gente chega no governo Lula, você sai de 200... vamos colocar 250 na média aí, operações da Polícia Federal para mais de 2.000, porque o Lula bancou a modernização da Polícia Federal, bancava a contratação de agentes, bancava a autonomia da Polícia Federal. O governo petista, em momento algum, a Dilma, com todas as denúncias que foram feitas, com as mentiras do Sérgio Moro, a Dilma em momento algum represou a atuação, o Lula em momento algum represou a atuação da Polícia Federal. A quantidade de situações que aconteceram, de operações que aconteceram nos últimos 3 anos do governo Lula mostra isso. Ou seja, a corrupção que é represada no governo Bolsonaro não é represada no governo Lula. Você pode não gostar dele, eu nem sou lulista nem petista, foda-se o que você pensa. A questão toda nós temos estatisticamente com dados que é diferente mesmo. Então a corrupção que não acontecia, porque não era visualizada, porque não deixava-se fazer investigação da família, dos amigos da família, que teve todos os escândalos possíveis e imagináveis, que estourava na mídia, mas não ia para lugar nenhum, porque a Polícia Federal era proibida de investigar durante o governo Bolsonaro, agora não é. O escândalo do INSS, que vocês têm mania de ver cá chorando aqui, estourou, cara. A maioria das empresas, das associações corruptas que roubaram os aposentados, vieram no governo Bolsonaro. Nasceu no final do governo Temer, 1 ou 2, e 14 ou 15 cresceram e foram criadas, das 15 ou 16 que tem aí, que estão sendo investigadas, foram criadas dentro do governo Bolsonaro. Com Paulo Guedes oferecendo a possibilidade dessa certeza, com o governo fazendo os esquemas, com o Onyx Lorenzoni, que era o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, participando direto, tanto que recebeu 60 mil reais de um dos caras que era dono de uma dessas associações. É só para você saber, hoje a Polícia Federal está solta para fazer o que ela tem que fazer, por mais que tenha problemas na Polícia Federal, nas polícias como um todo, mas no governo petista você não vai ver ninguém interferindo. Você não vai ver presidente interferindo, você não vai ver ministro interferindo. Então, parece que você não entendeu o que está acontecendo no Brasil, porque parece que a estupidez e a burrice manda por aí, né? Exatamente, Zukov. 1 milhão foi dado, 20%, né? 25% foi colocado a mais no aditivo de uma coisa que não deveria sequer acontecer, porque nós não temos que bancar os luxos do Valadão, nem essas jogadas que eles fazem para poder convencer um grupo pequeno da sociedade a fazer, a bancar esse tipo de sacanagem, né? Elizabeth perguntou quem é o prefeito. Pois é, Ricardo Nunes, é isso mesmo. Que é um extremista de direita vagabundo, na pior das hipóteses.
amicíssimo, inclusive, amigo do Ney Santos, que é do PCC e prefeito de Imbu, das Artes, que a gente não entende até agora como é que a justiça permite isso. O Evaristo mandou o Paulinho fazer massagem nas bolas do Bolsonaro, quer dizer, no Bolsonaro. Pois é, fala aí pra mim um escândalo que envolveu bilhão ou trilhão, Paulinho, da esquerda, fala aí. Fala pra gente aí, porque eu acho que é bom quando a gente tem os dados, entendeu? Eu acho que é importante lembrar disso aqui. Então, falamos aí da ladroinha e vamos falar agora de outra pessoa que a gente nem conhece e já não gosta. Aqui eu queria lembrar que tem um cara chamado Eduardo Escatambulos. Opa, parece que é um nome bem esquisito para poder garantir que um golpista vagabundo, mais um golpista vagabundo, que se você for nas redes sociais dele, quem ele votou, provavelmente vai lá, tá? Que é Deus, Pátria e Família. Escatambulo aqui montou um banco digital chamado Treasury. O Treasury é olha que doido isso. O cara conseguiu convencer, provavelmente muito estúpido de extrema direita, a colocar dinheiro lá. O Treasury é uma das fintechs criada que não é banco. Quando a gente fala de fintech, galerinha, não importa se está escrito bank lá, tá bom? Toma cuidado com isso. Só para a gente lembrar, a fintech é uma empresa que pode ser de tecnologia, pode ser uma empresa que faça, por exemplo, intermediação de pagamento, ou seja, vende maquininha, mas ela não é um banco. Ela não tem regulamentação pelo Banco Central, ela não tem regulamentação de banco, mas algumas delas agem assim. É tanto que o PCC usa bastante fintech. Ou vocês acham que aquele videozinho do Pix, do Nicolas lá, não tinha porquê, né? Só para a gente entender quanto que ajudou ao PCC, junto com as fintechs que eles criaram, a desenvolver corrupção e manter ali o dinheiro salvo dentro de fundos e de fintechs que tinha final de bank, né? O nome final era bank. O Treasury aqui parece que é um banco né? Treasury Bank. E aí ele usou justamente uma palavra que tem uma conotação muito parecida com os Treasuries lá dos Estados Unidos, que são as letras do Tesouro americano. Sim, o cara usou o nome para ficar bonitinho, para chamar a atenção dos idiotas, baba-ovos ou baba-ovos dos americanos. E aí parece que não deu muito certo para quem investiu nesse babaca, né? O cara conseguiu aí pegar dinheiro, 500 mil de pessoas que talvez tenham passado a vida inteira economizando. Pegou, né, oferecendo rendimento de 2%. Volto a dizer, se você ouvir que está se pagando mais que os 15% de Selic em qualquer um investimento que não tenha um banco grande por trás, toma muito cuidado. Por favor, eu sei que eu não estou falando que eu sou um materialista nem nada, eu estou falando que às vezes a gente esquece que o dinheirinho que entra, que a gente coloca para poder ter um futuro melhor, é um dinheiro suado, que a gente vendeu para o mercado, vendeu para o sistema, a nossa vida, porque a gente mede a nossa vida em tempo. Nós medimos a vida do ser humano em tempo. Não em sorrisos, como diz os idiotas mais românticos, quer dizer, os românticos. Não, mas de qualquer forma, até para dar o sorriso você tem que ter tempo de vida, tem que estar vivo, senão você não pode. Não dá para ficar dando gargalhada num corredor da empresa, lá na sua casa você pode. Então dentro da empresa você está lá obrigatoriamente cumprindo um contrato. Você fez um acordo e vendeu horas da sua vida, 8, 10 horas da sua vida para a empresa. E aí você pensa nisso, que sua vida, você não pode fazer mais do que você quer, você tem que fazer o que está no contrato da empresa. Puxa, eu vou dormir durante umas 3 horas aqui na empresa e aí tudo bem, ninguém pode falar nada porque a vida é minha. Não, aquela hora, aquela parte da sua vida não é mais sua, é de um contrato que você assinou. Não tem muita coisa romantiquinha nessa questão da vida profissional não, gente. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que faz parte do sistema isso. Faz parte da exploração que a gente está submetida. E aí você passa por tudo isso e você pega essa sua vida que foi transformada em dinheiro, em valor monetário, e dá na mão de um vagabundo desse aqui que, ó, pipoca. Some. Tudo bem? Tem um cara que eu falo muito aqui, quando eu posso, quando tem alguma notícia dele, o Gleison. Ele é o farol do Bitcoin, só para entender quem é o Gleison. O Gleison é um cara que fez isso de tomar dinheiro de muita gente pobre, de muita gente evangélica, de muita gente que foi por causa da fé levado a dar dinheiro para ele.
nos golpes de criptomoeda. E o Gleison também tirou muito dinheiro de pastores da Universal, de policiais e de gente desonesta, muitas vezes desonesta, que estavam usando dinheiro roubado, dinheiro de tráfego, de qualquer coisa assim, para poder colocar lá nas criptomoedas dele. Foram bilhões, se fala talvez de 30 bilhões o golpe que o Gleison deu, por isso que o Gleison é um herói dentro das guildas de vagabundos aqui no Brasil. Mas o dono do Banco Digital aqui agora está sendo procurado pela polícia por causa do golpe. Ele sumiu com o dinheiro dos investidores, ou seja, ele... pirâmide, né, como funcionam as pirâmides, ele começou a pagar para as pessoas, então o cara investia, tinha 2%, pô, deixa eu tirar porque eu ganhei 2%. Mas aí o cara na ganância, muitas vezes, ou na necessidade de ter, de pensar um futuro, ia lá e colocava o dinheiro de novo. E aí quando ele encheu a burra de dinheiro, ele foi lá, roubou esse dinheiro e ninguém mais consegue falar com ele. O Treasury Bank, como eu disse, é uma fintech e ela normalmente as fintechs, boa parte dessas fintechs aqui que tem banco no final, bank no final, são para lavar dinheiro. O Valadão tem a dele, Clava Forte, que agora sumiu também. Parece que fecharam as portas da Clava Forte, fecharam o site da Clava Forte e talvez quem mandou dinheiro para lá pode ter que amargar o prejuízo também. Normalmente são os fiéis da ladroinha. Parece que tem gente aí que estava pensando que o Banco Master ia sobreviver muito mais tempo e parece que caindo o Banco Master caiu a fintech da Lagoinha do Valadão. O Valadão e a esposa dele, que era os presidentes e o CEO, parece que vão ter que rebolar para dar satisfação agora para os seus fiéis, que não vão nem se preocupar, porque já deram dinheiro do dízimo durante o resto da vida, provavelmente. E aí, parece que o Valadão vai levar mais uma graninha aí para poder bancar seus luxos. Esse aqui parece que tem os luxos dele. Se você talvez entrar e conseguir entrar nas redes sociais desse cara, com certeza ele está com um carrão que o dinheiro dele não pagou. Foi o dinheiro dos investidores, das pessoas que acreditaram nesse vagabundo. E aí agora parece que ele deu o golpe e essas pessoas ficaram lisas. Não tem garantia, fintechs não são bancos, não tem garantia nenhuma no FGC, não tem fundo que garanta as fintechs, e ele vai sair livre, provavelmente leve e solto, viajando para a Espanha, para outros países da Europa e morando por lá por um tempo até a poeira baixar. Foi assim que aconteceu com muitos desses vagabundos aí, inclusive o CEO da Americanas fez assim. Tá lá na Espanha e ninguém coloca a mão nele, né? Acho que é importante lembrar disso aqui. Exatamente, o que eu tenho precisa ter cérebro, né? Pelo menos nem que seja o tamanho de um ervilhas o cofre. Eu acho que no PCC, quem deu é porque o PCC estava investindo em fundos, né? Então os fundos não necessariamente eram do Master, mas quem deu foi a REAG, e a REAG vai ter que rebolar. Só para você ter ideia, a REAG há uns 4 anos atrás tinha um investimento ali de, acho que 5 bilhões de reais em fundos, saiu de 5 bilhões para 341 bilhões, ou seja, eles inflaram esse papel podre como se tivesse valor. 341 bilhões era a carteira da REAG e parte dessa carteira era do PCC também, né? Então, muito dinheiro desonesto, muito dinheiro sujo e muita malandragem para poder fazer crescer essas questões aí. Oi, Conceição, seja bem-vinda. Boa noite, Conceição. Isso, esses caras são os mais picaretas, o Cóvio. A historinha que esses babacas acreditam, que os babacas acreditam que esses caras de onde vieram. O Lehman era um cara que trabalhou numa fábrica. O Lehman, até os 37 anos dele, veja bem, até os 37 anos dele, ele só surfava e comia e bebia. Era um cara que estudou nos melhores colégios, o pai suíço, é tanto que ele mora na Suíça até hoje, depois dos 80 e tantos anos ele mora na Suíça. É um cara que nunca trabalhou. E quando você coloca um vagabundo desse que nunca trabalhou para poder fazer uma aventura que seja, né? O pai dele deu para ele uma corretora de valores que estava lá mais ou menos, era pequena, e ele pegou essa corretora com dinheiro da família, conseguiu aumentar e com a confiança que a família tinha, né, no mercado, conseguiu aumentar essa corretora e depois disso virou o que virou, dono da Ambev, dono da Americanas e assim por diante, várias marcas que a gente sequer pensa, Burger King, são dele. Só para a gente lembrar dessa questão aqui.
as maiores cervejarias do mundo são do grupo 3G, né? Ou aqui que a gente está falando do Lema. Então é um vagabundo que nunca trabalhou e que sempre falou mal do Brasil. Ah, o Brasil não vai a lugar nenhum porque as pessoas são preguiçosas, mas o vagabundo nunca trabalhou. O filho dele, com 60 anos de idade, o filho do Teles, com quase mais de 50 anos de idade, nunca trabalhou. Essa gente são os que são admirados pelos vagabundos aí que tentam vender pra gente que o sistema capitalista tem que manter os bilionários, tem que ter bilionário mesmo. Olha que merda que a gente, ideológica que a gente segue, né? Então tá na hora da gente começar a pensar nessas questões aqui. Esses aproveitam justamente dessa ideologia que mantém ricaços como o Lema, esses aqui se aproveitam dessa mesma ideologia e bancam os seus luxos aí, né? Exatamente. Aí agora, né, durante o governo Bolsonaro, levou de graça aí o BTG, por exemplo, que quem estava fazendo a negociação é de outro vagabundo que foi preso, inclusive, por golpe ao sistema econômico, só que tinha muito dinheiro, tinha muito esquema e muita gente na mão dele, políticos, né? Tanto que o André Esteves é quem definia para o Campos Neto e para o Paulo Guedes como é que ia ser a taxa de juros no Brasil. O Campos Neto, o Lira, o Bolsonaro, o Paulo Guedes ligavam para o BTG Pactual, para o dono do BTG, para o André Esteves, né? Para saber, olha, o que você acha, né? E isso quem está falando é o próprio André Esteves, não sou nem eu. E isso quem está falando são algumas gravações que deixaram escapar dele dando dicas de como fazer a economia do Brasil andar. Tem um monte de gravação por aí, a gente só precisa ficar de olho nessas questões aí. Mas tem o jumentinho como o Paulinho, por exemplo, que acredita em qualquer merda e com certeza ainda vota mesmo no Bolsonaro, né? Eu vou falar aqui de uma outra pessoa que a gente nem conhece, mas a gente já odeia. Quer dizer, a gente conhece muito bem, que são os picaretas do MBL. Aqui o jornal está chamando de pré-candidato, o cara que não aparece em lugar nenhum, não aparece, é só risco quando ele faz pesquisa com o nome dele. O Renan dos Santos, que tem aí um passado bem esquisitinho, que foi levantado aí pelas mídias na época, que eles estavam no topo aí, o MBL, fazendo esquemas com o Cunha, fazendo esquemas com o Bolsonaro, o Kim Kataguiri, que é o representante político desse grupo, o Holiday, que brigou com eles porque é um vagabundo da pior espécie, um racistinha da pior espécie. Essa gente aqui que pregou que um partido nazi deveria existir no Brasil, que ele era a favor, Kim Kataguiri, né? E toda sorte de vagabundagem, misoginias, homofobias e tentativas de destruir vida de pessoas inocentes para poder ganhar voto. Essas pessoas aqui vivem na base do espetáculo. Esses vagabundos crescem de acordo com a economia da atenção, ou seja, eles criam fatos políticos nas falas idiotas deles, mas nunca fizeram nada para um Brasil melhor, sempre tentando entregar o Brasil para uma elite vagabunda que eles defendem. Estou falando aqui do Renan dos Santos. O Renan Santos, ele segundo eles, depois que eles conseguiram fazer criar um partido com base em um monte de falcatruas e maracutaias para poder fazer as pessoas assinarem para que exista o partido dele. Assina aqui que a gente está lutando para a educação. As pessoas, sem pensar, assinavam. Nós estamos lutando pela Amazônia, as pessoas assinavam. E eles são as últimas pessoas que vocês vão ver lutando por uma educação de qualidade nesse país. São eles os únicos que vocês não vão ver lutando por uma preservação da natureza, porque eles estão a favor do agronegócio, que é predatório, que é de bandidos, ladrões e grileiros. Eles apoiam e eles defendem esse tipo de vagabundo. O Renan Santos, então, estava viajando pelo Brasil, né, e ganhou ali o status de pré-candidato à presidência, e estava lá no Ceará. E para poder criar, e eu tenho quase certeza disso, para criar um fato político, para aparecer nos jornais, para aparecer agora, ele, que não significa nada, disse que o Comando Vermelho lá do Ceará ameaçou ele de morte. E nas redes sociais. Parece que o Comando Vermelho está no Roblox também. A molecada do Roblox saiu e entrou toda no Comando Vermelho. Todo mundo, todo criminoso agora acha que vai abrir o Instagram do Renan e vai falar: nós vamos matar você.
Tem alguma coisa muito errada com essa estupidez, mas é assim que eles têm feito para poder chamar atenção. Renan, então, dos Santos está falando que foi ameaçado, ele e dois parceirinhos dele, que normalmente são aqueles que entram nas UPAs, querendo bater nas pessoas, gritando com o médico, gritando com a enfermeira, e depois sai de lá e ele não pode fazer nada, porque ele não é a pessoa... mesmo sendo vereador, mesmo sendo candidato, ele não pode sair fazendo esse tipo de agressão contra as pessoas. Inclusive, apesar de eu não concordar, tem uma lei chamada Lei de Desacato, que diz respeito à agressão física ou verbal a pessoas que são servidoras públicas, né? Que é justamente o que eles fazem o tempo todo. Então, se vocês virem esses vagabundos aqui do interior, esses vagabundos aqui em São Paulo, aí no seu estado, na sua cidade, fazendo esses videozinhos, vamos aqui gritar com o pobre do frentista, vamos gritar com o porteiro do prédio público, vamos ali arrasar com a vida de uma enfermeira, de uma médica que cochilou na madrugada. Se vocês estão vendo isso, esse tipo de vagabundo, eles não vão fazer nada por vocês. Eles não podem fazer nada. Denunciar, qualquer um pode, mas fazer aquilo eles não podem. E não leva a nada, aquilo é só espetáculo. E as pessoas precisam começar a pensar que esses vagabundos aqui, esse tipo de lixo, só vive de espetáculo. Só vive da economia da atenção. Só vive dessa visão pequena de que todo mundo que está na internet tem alguma coisa para dizer de verdade, tem algum fundo que você pode aproveitar. Isso aqui não tem nada, não tem nada para oferecer para o país, não tem nada para oferecer para o mundo, não tem nada para oferecer para a política, só tem corrupção, vagabundagem, banditismo nessa gente. Esses vagabundos aqui ajudaram a dar um golpe, sequestraram, baseados aí em mentiras, as manifestações legítimas do povo brasileiro em 2013, 2014, e deram um golpe junto com Cunha, deram um golpe junto com Temer, estavam junto com Bolsonaro, fizeram parte do governo Bolsonaro, fazem parte do governo Nunes, não estão longe nunca da extrema-direita, estão sempre do lado, são a extrema-direita de forma geral. Nunca estão longe do Tarcísio, do Nunes e dos vagabundos de extrema-direita no país. Nunca. Essa gente aqui pregou que tem que ter liberdade para fazer um partido nazista aqui no Brasil, que deveria ter liberdade de expressão para nazis. Essa gente está aqui falando merda o tempo todo. Essa gente pregava armamentismo no país que a maioria dos pobres nunca vão conseguir comprar uma arma ou nunca vão conseguir legalizar uma arma. Mas aí ele estava pregando armamentismo para a classe média alta, para a burguesia, para poder matar pobre a hora que eles quisessem e sair numa boa. É disso que a gente está falando, é desse tipo de vagabundo que a gente está falando. Esse aqui está agora levantando uma situação. O único lugar que a gente viu isso aqui que eu vi, o de jornais grandes, foi só no Metrópole. Parece que o Metrópolis tem ainda o dono, parece que anda favorecendo a extrema-direita por aqui, né, o Luiz Estevam, porque ele, com certeza, tem muito a ganhar com isso. Renan, então, estava no Ceará, fazendo viagenzinha para poder conseguir voto, conseguir mostrar a cara, mostrar que está andando pelo país, não conhece nada do país, e esse vagabundo está dizendo que foi ameaçado pelo CV lá. Então, toda vez que vocês virem isso, Gabriel Monteiro, que é do MBL, estourando boca de fumo, ele não tem. Biqueira, ele não tem essa coragem, que era um ex-policial. O Gabriel Monteiro, que também é do MBL, eles não têm essa coragem. Mas entrar em UPA, entrar em cassino fechado, escondido, que tem lá só um segurançazinho, lógico que assim fica fácil fazer fama de durão e de bom político. É mentira. Então tome cuidado que essa gente só tem isso para oferecer, né? O Zucol falou que enquanto o Tarcísio, cara de gráfico de PlayStation, estava doando a Sabesp, o BTG ganhava o tempo todo. O BTG, durante o governo Bolsonaro e Temer, Zucol foi o maior influenciador, o maior intermediador, vamos dizer assim, das privatizações. A gente pode lembrar uma coisa aqui, que na época do Fernando Henrique e no início do governo Lula, o maior influenciador era o Banco Bradesco, vendeu a Vale, vendeu parte da Petrobras na época, era o Bradesco que fazia isso, agora é o BTG que faz isso. Por quê? Porque ele bancou os Paulo Guedes da vida, tem as amizades, né, as relações que foram criadas com Paulo Guedes há muito tempo, mas também com o bolsonarismo, com a extrema-direita e com a direita brasileira, né, que as pessoas têm mania de achar que é de direita e nem sabem o que é. Então a gente precisa lembrar para essas pessoas aqui.
Aqui eu lembro que submisso eu, cachorrinho, vem cá meu cachorrinho, que seu dono está chamando. Segundo a Kelly Key, ela fez uma música premonitória, prévia para o Tarcísio. Tarcísio, que é um desses caras que não tem nenhuma capacidade real de gestão, não tem. Não adianta você falar, não, a Globo News falar, o Tarcísio optou pela gestão e não pela política. Não, é um político vagabundo da pior espécie. A gente chama ele aqui de tarcínico, de tanto cinismo, de tanta hipocrisia e vagabundagem. O Tarcísio, por outro lado, não passa de um capacho da família. A família está passando por cima do Tarcísio de todas as formas. Ele sabe que sem os votos do bolsonarismo, ele não vai a lugar nenhum, mesmo que a burguesia paulista tenha bancado ele. Foi assim, quando, se vocês quiserem, na Piauí de 2022, tem lá falando de junho ou julho de 2022, conta a história de quem foi que levou o Tarcísio para ser beijamão, para beijar a mão da burguesia vagabunda, da pior burguesia do mundo. A burguesia mais estúpida, mais vagabunda do mundo é a nossa. E o Tarcísio está aí fazendo esse mesmo papel de vagabundo hoje, pedindo beijamão do Bolsonaro, né? Beijando a mão do Bolsonaro. Tarcísio que ficou todo magoadinho, porque o Flávio foi escolhido e não ele, logicamente, a burguesia de São Paulo escolheu, mas a gente sabia, quem pensa política, quem vê política, sabia que o Bolsonaro não ia deixar o nome da família dele longe dos holofotes. Todo mundo sabia. A ideia inicial pode ter sido o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, que é um vagabundo. O primeiro emprego do cara foi ser funcionário fantasma do Roberto Jefferson. Esse vagabundo ia ser candidato a presidente pelo bolsonarismo. Eu tenho certeza que os idiotas iriam votar. Colocaram o vagabundo que caga no palco quando pressionado. E nós estamos esperançosos de ver os debates com o Flávio Bolsonaro quando sacarem as rachadinhas, com sacar os crimes que ele cometeu, que as corrupções que ele cometeu no meio de um debate. Eu quero ver bosta para tudo quanto é lado. Flávio, que se cagou quando foi candidato a prefeito, segundo a Jandira, se cagou num palco, se cagou no púlpito e desmaiou, parece que pode mostrar para a gente cenas muito interessantes na próxima campanha aqui. Flávio que está viajando com o nosso dinheiro, provavelmente, por Israel, para poder beijar a mão de genocida, para Estados Unidos, para beijar a mão de imperialista vagabundo, lixo, que é o Trump, e de vários outros países aí, como a Hungria, parece que está conseguindo aí gastar dinheiro nosso sem dar retorno nenhum para a gente. Nunca deram. Flávio que nunca trabalhou, Eduardo Bolsonaro, Carluxo, que nunca trabalharam. Essas pessoas têm patrimônios que a gente não sabe de onde surgiu. E não olha que eu não acredito em mágica, nem eles. Então a gente sabe de algumas possibilidades, seja da rachadinha, seja de o patriarca ensinando a pedir propina. Quando eu quiser uma propina, quando eu quiser me envolver com uma corrupção, segundo o Bolsonaro, ele falava isso em live, que estava gravando depois que pararam a live de merda que ele fazia, ele dizia, ensinava como é que faz para pedir uma propina. Manda uma caixa de sapato 43, aí eu abro lá, quando eu recebo, tá lá as notinhas verdinhas para eu poder usar. Parece que é assim que aquela casa dos sócios, que até agora não tem explicação formal, não tem explicação real, parece que é assim também que acontece com as casas dos sócios. Aqui então o Tarcísio está irritadinho, porque as pessoas começaram a dizer que ele não passa do cachorrinho da Kelly Key, quer dizer, do Bolsonaro, a música da Kelly Key, que mostra, vem meu cachorrinho, que sua dona está chamando. Parece que o Tarcísio é um desses aí. O problema maior aqui do Tarcísio é que ele não tem condições nenhuma, na prática, de resolver problemas nacionais. Ele não tem política, a não ser entrega dos bens públicos para os amigos dele, né? Para os que são afiliados aos esquemas da extrema-direita. Nós sabemos disso porque nós já vimos, né? Quem levou o Tarcísio para poder conhecer a burguesia beijamão, a família Facuri, sabe que vai tirar muito dinheiro se o Tarcísio continuar por aqui. O Tarcísio tem um cabide de empregos para a família Bolsonaro.
O Eduardo Bolsonaro tem um monte de gente, a família do Bolsonaro aqui do interior tem um monte de cargos, né? A ex-nora, a ex-sogra, a ex-mulher do primo, todo mundo tem os esquemas aí, seja políticos, né? Ganhou cargo público ou está dentro do Estado tirando muito dinheiro. Nós não podemos esquecer que o irmão do Bolsonaro, que nunca trabalhou aqui em São Paulo, recebia 17 mil reais para fazer nada na loja dele, lá no interior de São Paulo. Então, é bom a gente ficar de olho que o Tarcísio vai continuar bancando a família, mesmo se ele não quiser, mesmo ele se sentindo magoadinho, mesmo ele de bico. É um cachorrinho da família, só pra gente lembrar. Bateu o pé, Tarcísio corre, fez, Tarcísio vem e senta do lado, nos pés do Bolsonaro. Só pra gente lembrar que é um vagabundo submisso ao bolsonarismo, né? O Luciano falou, fala do piloto que está rasgando o STF, principalmente o cachorrinho do Lula. Ah, mas é burro pra caramba. O Toffoli foi o cara que garantiu que o Lula não tivesse liberdade para ver nem o enterro do irmão. Ah, para de ser idiota. Opa, o Luciano tá falando assim, fala dos 10 trilhões, onde você viu esses 10 trilhões? Fala pra mim aí. Fala aí, que eu gostaria muito. Deixa eu colocar aqui só para você ver. Só para a gente lembrar aqui para você, hoje a dívida pública brasileira está em torno de 78,7% do PIB. A dívida primária, que tem ali a ver com a dívida fora os títulos da dívida, né, que são emitidos agora. Agora, deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. Ó. Nós estamos hoje... Veja, eu vou falar para você em termos de dívida pública, Luciano Ferreira. Os 10 trilhões de dívida hoje, que está aí na faixa dos 10 trilhões, que está na faixa dos 10 trilhões, chegou a 86, veja, lá em 2020, chegou na faixa de 86,9. A dívida pública brasileira chegou a 86,9, segundo o BTG, está aqui no site do BTG, ó. Chegou a 86,9% do PIB no governo Bolsonaro. 86,9% do PIB no governo Bolsonaro. Nós estamos falando de 78,8% no governo Lula, com todos os déficits e todas as contas que o Bolsonaro passou para frente. Precatórios, os empréstimos da Caixa para o pessoal do auxílio emergencial, o auxílio taxista, o auxílio, sei lá, caminhoneiro, que não podia ter acontecido, porque estava em época de eleição. Ele fez tudo isso e deixou para o Lula pagar lá depois, só para você saber. Então, vamos pensar, 86,9 para 78,7, tem uma diferença? Tem. O Bolsonaro deixou uma dívida lá em 2022 de 73,5, segundo o BTG. E aí a gente está falando que se por acaso realmente foi esse o número, a gente está falando que o Lula elevou isso aqui com todas as dívidas contraídas pelo Bolsonaro, não pagas pelo Bolsonaro, jogadas para frente. O Lula colocou isso em 5 pontos percentuais. Só que nós temos Minha Casa Minha Vida funcionando, mais de 2 milhões de casas contratadas, nós temos o desemprego no menor nível, ou seja, um investimento imenso em trazer negócios novos para cá, nós temos a saúde voltando a funcionar com várias especialidades, com programas de especialistas agora voltando, o Mais Médico voltando, nós temos hoje a possibilidade de termos estradas melhores federais, porque tem investimentos pesadíssimos, nós tivemos 3 situações complicadíssimas no Rio Grande do Sul durante esse governo Lula, que saiu bilhões e bilhões de reais dos cofres públicos para ajudar o sulista, que tem mania de achar que é melhor que todo mundo. Nós tivemos dinheiro investido pesadamente dentro de Santa Catarina durante as enchentes e as catástrofes que aconteceram por lá. Tudo isso aí e muito mais fez com que a dívida aumentasse mesmo. Não adianta você ficar choramingando por aqui não, porque o governo não consegue fazer milagre. A arrecadação aumentou, mas aumentou de acordo com o crescimento do PIB, mas a quantidade de despesas deixadas pelo Bolsonaro e situações criadas aí pela própria natureza, parece que aumentaram mesmo. Estou se justificando que o Lula está pagando? Não, porque uma das coisas que eu acho que nós deveríamos fazer é brigar para obrigar o governo a fazer uma auditoria, obrigar o Congresso a aceitar uma auditoria da dívida. Nós pagamos bilhões e bilhões todos os dias de juros da dívida. São quase 800 bilhões por ano, que é o Bolsa Banqueiro, o Bolsa Ricaço, que a gente paga do nosso bolso por causa da dívida. Isso é culpa do Lula? Não, essa dívida vem lá
dos portugueses lá do Império, e até hoje a gente continua fazendo rolagem dessa dívida aí para poder manter os mais pobres, principalmente, sendo beneficiados em algumas situações. Então, antes de falar merda, Luciano, pensa, né? Eu gosto muito de pessoas que questionam, mas que questionam com bom senso. Falar merda por falar merda não serve para nada por aqui, não. O Sucal falou que o Maninho foi a Val do açaí do Roberto. Exatamente, literalmente, Sucal, literalmente. Eu vou falar da sua mãe, Joel, daquela pessoa que você não devia nem sequer ter saído de dentro, porque ela deve sofrer até hoje com a sua vida, mano, com a sua existência. Exato, a Michelle tem aí umas situações. Ontem eu estava vendo um videozinho pequenininho de um dos ex-ministros do Bolsonaro, aquele maluquinho que era contador. E ele estava falando, como é que é o nome dele? Eu nem lembro mais o nome dele e do irmão dele que entraram no governo Bolsonaro e foram expulsos do governo Bolsonaro, né? E o vagabundo do Bolsonaro, depois de expulsar ele começou a abrir o jogo, né? Então é importante lembrar dessa questão aí. Então, a Michelle, ele fala que a Michelle não tem, talvez não tenha nem o segundo grau completo, que ele nem sabe que formação que a Michelle tem, porque ela nunca se preocupou em estudar, porque ela fazia o jogo, né? Ali dentro. E aí, como você disse em relação ao maçaneta, eu não sei se é verdade, mas essa é uma das coisas que ele deixa meio no ar aí no vídeo dele, né? É isso, vai entrar, ele mesmo, ele mesmo. Eles estão falando bastante disso aí, estão metendo o pau nele, né? Na família, né? Eu queria falar de bilionário vagabundo. Bilionário vagabundo é uma coisa que a gente precisa colocar aqui o tempo todo. Nós precisamos falar da bilionário que não deveria existir. É um tipo de situação que é uma incongruência, é uma incoerência, é uma excrescência do capitalismo que não deveria existir. Ah, mas o Elon Musk fez por merecer. Não, o Elon Musk usou dinheiro de uma mina roubada, que roubava dinheiro das pessoas de um país. O pai dele fazia isso para garantir que, usando tecnologia do Estado americano e de outros países, criados por outros países, progredir. Sim, explorou bastante pessoas com o dinheiro que ele tinha todas as mordomias da burguesia na África, na época que o pai dele tinha a sua mina lá, né? Tem histórias que o próprio pai dele conta, né? O Elon Musk, ele conta que eles tinham, como não tinham banco ou não tinham conta bancária facilidade, mas eles, para também esconder dinheiro, eles guardavam dinheiro no guarda-roupa. Os ternos deles tinham dinheiro em todos os bolsos e mesmo assim não tinha espaço mais no cofre. Eles colocavam nos bolsos dos ternos todas as roupas deles, nos guarda-roupas, estava cheio de dinheiro o tempo todo, e a gente sabe que funcionava meio que assim mesmo, porque é o pai dele que está falando disso. Essas excrescências do capitalismo, enquanto o africano morria, né, o menino negro morria dentro das minas desse cara, que era roubando o próprio recurso do povo africano, o Elon Musk nadava de braçadas, fazendo cursinho com computadores caríssimos na época, e é justamente por isso. Musk, então, hoje, o homem mais rico, que pode chegar a $1 trilhão, talvez no próximo ano, se não esse ano, a gente sabe que não tem condições nenhuma, capacidade nenhuma disso. Nós temos uma reportagem que fala dos 10 bilhões negativos que ele deixou no Doge, e ele falava que tinha economizado 700 bilhões. Os caras foram fazer o levantamento e ele deixou prejuízo para o povo americano de 10 bilhões de dólares. E não teve nenhuma economia. E fora que ele destruiu o serviço público onde ele colocou a mão, fora a quantidade de dados que ele roubou do povo americano, que ele vai usar contra agora para poder fazer negócios, que ele vai usar para poder fazer os esquemas dele. Mas aqui a gente está falando de vagabundo como o Trump, vagabundo como o Clinton. O Musk estava envolvido com Epstein, e não podemos esquecer que no ano passado foi o Musk que colocou os vídeos do Trump, foi o Musk que colocou, depois da briguinha que eles tiveram, o processo do Trump de novo em voga. Ou seja, fingindo que não tinha nenhuma ligação, esquecendo que os arquivos que ele mesmo talvez iria divulgar depois, que não constava ainda o nome dele, que tinha muito mais arquivos. Foram mais de 1.800.000 arquivos até agora, até a semana retrasada, e essa semana o Doge
que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, liberou mais 3,5 milhões de arquivos, entre 180 mil fotos, 2.500 ou mais de 2.000 vídeos e muita troca de mensagem. O Musk está lá, querendo saber quando é que vai ter uma festa selvagem, como as que são proporcionadas pelo Epstein nas ilhas dele. Querendo saber qual era o melhor dia, se ele estava passando por ali por perto, nas festas de final de ano, ele queria saber qual era o melhor dia para ele aproveitar das meninas e aproveitar a hospitalidade do Epstein lá na ilha dele. Sim, Elon Musk estava no esquema. Não tem ainda a confirmação que fotos ainda não apareceram entre ele, onde mostra ele e o Epstein na ilha, como apareceu do príncipe Andrew, como apareceu do Trump, como apareceu do Bill Clinton, como apareceu do Gates. Sim, não apareceu ainda até agora uma foto do Elon Musk, mas são 180 mil arquivos e vídeos que podem ainda comprometer o Elon Musk. Então, a burguesia vagabunda americana e a brasileira são muito parecidas. Essa gente aí que tem ganhado dinheiro com iniciativas do Estado, nada dos bilionários que estão aí, eles criaram nada do que acontece hoje com o Zuckerberg, como bilionário, como o Bill Gates, como o Musk, como o Bezos. Nada disso foi criado por eles, foi tudo aproveitado de coisa que o Estado liberou, o Estado americano, depois de ter criado, depois de ter investido bilhões de dinheiro, né, trilhões de dinheiro em pesquisa para o Exército, as Forças Armadas criarem, deram na mão dessa gente aí, e essa gente aproveitou, né, talvez como testa de ferro de políticos e de pessoas da burguesia, mas eles aproveitaram e ganharam muito dinheiro com isso. Só para a gente lembrar que a riqueza dessa gente não veio do nada, não. Essas pessoas não trabalharam de verdade para ter a riqueza que eles têm hoje. Foi explorado em relação aos pobres, mas principalmente por ter dinheiro do Estado. Mas quando é a vez de um pobre coitado dizer que o Estado deveria investir mais para poder facilitar as indústrias, facilitar as empresas no país deles, principalmente num país como o nosso, aí eles são contra a intervenção do Estado. Mas para eles, a intervenção do Estado foi o que garantiu que eles ficassem bilionários. Só para a gente lembrar isso aqui. Esse vagabundo, então, também está ligado ao escândalo do Epstein. E aí a gente precisa lembrar disso aqui o tempo todo. A burguesia não vale nada e ela vai continuar destruindo pobres, matando pessoas como em Gaza para poder ter mais dinheiro. E eles não estão preocupados com sangue na mão. Só para vocês saberem disso aí. Exatamente, eu também acho que tem alguma coisa nessa situação. Fala aí, Paulo Nunes. Paulo Nunes, distorcer fóssil, né? E fala o que está distorcido aí. A minha imagem? Puxa, eu vou ter que mudar? Vou colocar um filtro aqui para você. Opa, o NXP falou assim, o cara volta em um analfabeto. Um cara analfabeto que criou um monte de universidades públicas e escolas de verdade técnicas que garantem hoje a saída da miséria de muita gente. E aí, NXP, foda-se o que você pensa, porque ninguém tá querendo saber das merdas que você pensa. Ah, você tá falando. Ô, Paulo Nunes, quer dizer que não tem foto, mas as mensagens, tudo bem, Paulo Nunes. É isso? Então, ó, quem está distorcendo aqui, então, é o pessoal lá do Metrópolis e do New York Times, que foi de lá que tiraram essa situação. Então, a gente está falando de o Elon Musk fazendo na relação com o Epstein, depois de ter passado, ó, Epstein e a Ghislaine já estavam com problema com a justiça desde quando, ó, veja, estava com problema com a justiça desde 2004. Elon Musk em 2013 estava mantendo relacionamento que a gente não sabe se tem antes ainda, porque a forma com que a construção da mensagem foi colocada mostra que eles tinham uma relação muito próxima. Puxa, quando é que vai ter uma das festas selvagens? Opa, eu queria passar com você. Quem é que manda mensagem para uma pessoa estranha e fala, nossa, eu queria passar minhas festas, parte das festas no final do ano, aí com você? Quem é que faz isso? Você tá maluco que o cara que não conhecia o Epstein ia mandar uma mensagem do nada, aí o Epstein ainda responde com toda intimidade, nossa, queríamos muito, se quiser eu vou te buscar. Ah, fala sério, Paula, deixa de ser burro, cara.
Exatamente. E eu acho que é um testa de ferro pesadíssimo, né, nessa questão aí mesmo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa lembrar dessas pessoas. Acho que apareceu talvez aí algum convite para vocês, é que eu passei aqui. Um teste, tá? Só para fazer um teste aqui. Eita. Tem 14 pessoas lá, então vamos de boa. Segura Ô, até. ô, Oi, tudo bem, Sabedoria, Sailton? Boa noite. vê, dessa aí aqui, eu acho que sem querer aqui o TikTok abriu aí para você. Beleza, tranquilo então. Obrigado. De nada. E aí, gente, só voltando aqui para o Musk, só para saber onde a gente está pisando. Saiu da minha live aqui. Só para você saber onde você está pisando, né? Opa, o Paulo Nunes falou que tem vídeo do Epstein com a menina do ex-presidente. Que ex-presidente? Do presidente agora, você está falando, né? Então tem tudo, cara. Tem um monte de fotos que estão aparecendo. Tem um monte de fotos que estão aparecendo. Que a gente vai ver. São 180 mil fotos que foram liberadas agora. Fora todas as outras que foram liberadas. A gente não sabe ainda a quantidade de pessoas. Né? O príncipe Andrew agora apareceu de novo deitado no chão, praticamente em cima de uma moça. Né? E enquanto o Epstein estava sentado lá no fundo com um monte de outras meninas lá. Os vídeos que têm aparecido do Trump, o Trump não consegue mais desmentir. As mensagens do Trump não consegue mais desmentir. É o que vai acontecer aqui daqui a pouco, provavelmente, com esse cara aí. Né? Então é só para a gente lembrar que essas pessoas são a extrema-direita. E aí, Paulo Nunes, tem uma coisa maravilhosa que aconteceu também nessas mensagens, foi levantada rapidamente, o Steve Bannon, que é amicíssimo, que é o precursor da extrema-direita no mundo nos últimos 15 anos, o Steve Bannon que criou os clickbait da vida, os sites de clickbait para chamar a atenção de pessoas idiotizadas e burras, armamentistas e gente radical, o Steve Bannon, que bancou a saída da Inglaterra da zona do euro, né? É só para você saber quem é que está por trás. É amicíssimo do Epstein. O Steve Bannon é o cara que era conselheiro em 2016 e foi conselheiro e entrou e ficou trabalhando 6 a 7 meses com o Trump antes de brigarem e ele ter que sair, ser expulso de conselheiro do Trump. O Steve Bannon é amicíssimo e talvez um dos cupinchas, um dos paus-mandados desse camarada aí, do Epstein. Então, o Steve Bannon foi conselheiro do Eduardo Bolsonaro para a eleição de Bolsonaro aqui, foi conselheiro, e ele mesmo fala na questão que eles queriam que fosse conselheiro do Bolsonaro, que ele viesse para o Brasil para ser conselheiro do Bolsonaro na campanha de 2018. Era o Steve Bannon, que estava agora com o Eduardo Bolsonaro, a Michelle, na posse do Trump. É o Steve Bannon que estava fazendo, igual o Musk, mostrando saudação nazista, romana, como eles dizem. Pois é. É só para você entender que quando você começa a ligar os pontos, você não precisa ser muito inteligente, viu, Paulo? É só conseguir pensar um mínimo. Opa! obrigado, Carlos. Carlos chegou aí já. Né? Opa, povo armado é verdade, quase 600, 700 tiroteios nos Estados Unidos, matando criança e adolescente que não tem arma, realmente povo armado é povo protegido. Tem que ser muito idiota para falar uma merda dessa. Opa, olha como o cara é burro. Paulo, desculpa, cara. Pera aí, eu vou pegar aqui, ó. Puxa, cara. Olha o tamanho. Olha o cérebro do Paulo. Nossa, Paulo, eu achava que podia ser um pouquinho maior. Peguei aqui no chão. Deixa de ser idiota, Paulo. O Trump é testemunha ocular. O cara, ele já é condenado. Ele teve sorte da porra da Suprema Corte dos Estados Unidos ser extremamente conservadora como que apoia ele. Ele teve sorte de não estar fazendo o governo dele na prisão. Porque o cara já tem um processo de crime sexual contra jornalista. Deixa de ser burro, bicho. Para de passar vergonha nas lives, cara. Tem que ser muito idiota. O Carlos estava falando que o Steve Bannon saiu da festa da vitória do Trump para cumprimentar a bananinha e dizer que foi ele ele sequer, o Steve Bannon, o Trump brigou com ele no início do mandato,
brigou no início do mandato e brigou lá também no mandato, primeiro mandato. Ele era conselheiro do Trump, ele vivia dentro da Casa Branca o tempo todo. E aí, lá em 2018, 2016, ele foi expulso, meio que expulso pelo Trump. Ele voltou a se aproximar do Trump durante a campanha contra o Biden e voltou para dentro da Casa Branca durante um tempinho, mas foi dias, sumiu da Casa Branca. Porque eles não se bicam, eles se acham melhores deuses, e aí um achando que é Deus, o outro também achando que é Deus, não vai dar nada. Toda a família bolsonarista foi naquele evento onde o Steve Bannon estava fazendo saudação nazista lá. Só o idiota babaca aqui, o sem cérebro do Paulo Nunes, é que acha que o Steve Bannon não estava fazendo saudação nazista, que o Musk não fez saudação nazista. Parece que falta história mesmo na vida dessas pessoas, né? Quando eu digo história, é faltar ler e estudar história. Só para a gente lembrar isso aqui. Vamos lá, então. Então tá aí Musk, que pode ser que vai ter que dar um jeito de se virar, né? Aí Musk pulou fora. Ele que tinha divulgado todos os vídeos falando que o Trump... Olha só que doido que a estupidez humana do nosso amiguinho aqui não permite entender. O Musk lá no ano passado, depois que brigou com o Trump, espalhou dos registros, dos arquivos que já tinham sido divulgados, vídeos e fotos do Trump, que são, você vê aí, tem umas postagens, tem um mosaico com pelo menos 20 fotos do Trump com meninas de 14, 12, talvez até mais jovens. O Musk que espalhou isso na época. O Musk colocou isso lá no X. Agora ele está pagando tudo, porque agora ele apareceu. Mas é só na cabeça do idiota, do Paulo, que isso ele não tem nenhuma prova, não tem nenhuma possibilidade. Só na cabeça estúpida do Paulo é que essa ignorância que leva ele a ter cérebro desse tamanho é que mostra que ele não tem condições de pensar mesmo, nem de falar sobre nada, né? Então, acho que é importante a gente ter uma visão um pouquinho decente sobre essas questões. Então, todos os historiadores, o pessoal do Museu do Holocausto, os historiadores alemães, os políticos alemães condenaram. Mas é o Paulo, o cabeça de ervilha, o nosso CDF aqui, parece que sabe de tudo. Ah, vai ser idiota, assim, não pode caralho. Deixa eu ser idiota. Opa, aqui é a briga de idiotas com idiotas. A gente precisa aprender a lidar com isso? Sim, eu gosto de ver sofrendo, essa gente sofrendo? Sim, eu gosto de ver essa gente também, espero vê-los todos na cadeia. Pré-candidato à presidência, e aqui está chamando qualquer merda que aparece dizendo que vai ser pré-candidato, até o Caiado de pré-candidato agora. Pois é. O Ratinho Júnior, ainda é pré-candidato. Pois é. O pré-candidato à presidência disse que Flávio Bolsonaro tinha que ir pro saco. E aí, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse pré-candidato super corajoso, forjado na guerra? Pois é, o dono do MBL, Renan Santos. Renan Santos, que agora, essa semana, estava aqui uma notícia anterior falando disso, só para a gente lembrar, o Renan Santos, veja bem, é uma situação. O Renan Santos é o cara dono do MBL, que tem um monte de problemas aí com empresas da família, esquemas aí. O Renan Santos, que é o combatente maior, forjado na guerra, que é contra a corrupção, que estava junto com o Sérgio Moro, estava junto com Cunha, preso por corrupção, estava junto com a Valdemar da Costa Neto, preso por corrupção, estava junto com o Bolsonaro, preso por corrupção e golpe. Todas essas pessoas aí, o MBL acompanhou, Temer, que é um corrupto da pior espécie, todas essas pessoas fazem parte do esquema do MBL. E o Renan Santos agora está chamando o Flavucho Rachadinha de bandido. O Flávio, segundo o Renan, está destruindo o bolsonarismo, vai destruir o bolsonarismo porque a quantidade de desonestidade que tem na vida do Flávio é muito grande. Além de Flávio, o Renan também fez declarações semelhantes à relação ao Lula, que tem que morrer, aquela coisa toda. É a tentativa de ganhar atenção na economia da atenção, que tem um bando de idiota aqui que vem choramingar e que vai votar nesse tipo de vagabundo por causa desse tipo de radicalismo. Esse vagabundo sabe que está incitando muito vagabundo aí
a fazer merda. Por exemplo, a gente já falou de 2 notícias aqui de grupos que estão nascendo na internet querendo explodir locais e lançar bombas dentro de movimentos, dentro de manifestações. Aqui em São Paulo foram 12 pessoas hoje presas, no Rio de Janeiro foram mais 3. Então esse tipo de vagabundo está trazendo esse tipo de coisa, vai trazer mais esse tipo de vagabundagem, porque a molecada que não pensa, que segue esse lixo aqui, vai fazer merda porque acha que está respaldada pelas falas desse merda aí. O Renan dos Santos, então, Renan Santos, parece que está dizendo, por outro lado, que o Flávio Rachadinha Bolsonaro parece que é um dos maiores irresponsáveis, responsável pela destruição da política no Brasil. Ele fala que o Flávio é realmente um rachador, ele fala de vários crimes do Flávio, que por isso o Flávio não deveria nem estar vivo. Pois é assim que funciona a cabeça dessa gente. Ele vai encontrar respaldo na cabeça de um monte de idiota? Vai, porque o Bolsonaro também falou esse tipo de merda, e é isso que ele está fazendo. Ele só está seguindo o Bolsonaro, só está seguindo o bolsonarismo, só está seguindo os idiotas que são capazes de dizer que são cristãos, por exemplo, e apoiar armamentismo, e que as pessoas têm que se matar. Enquanto o tal do Cristo falava dá a sua cara, aqui eles falam dá tiro na cara do outro. É exatamente essa questão aqui. O cristão de hoje, ele aceitou que na Marcha para Jesus, que eu não sei qual Jesus que eles estão falando, mas na Marcha para Jesus tivesse réplica de armas durante o governo Bolsonaro. Réplica de revólver de 2 metros de altura. O cristão que está aqui apoia esse tipo de gente, apoia o bolsonarismo, que se diz cristão. Eu não posso dizer que não é, porque quem se diz são as pessoas. Eu não posso dizer que a pessoa que diz que é cristão não é. Ninguém tem esse poder, né? A gente sabe que é hipocrisia pela forma de agir, mas esse cristão que o Cristo dizia, dá a segunda face, fala que bandido tem que morrer. O cristão que acredita no cara que no meio da sua morte, no meio da sua condenação, garantia que as pessoas que estavam do lado dele, mesmo comprovadamente bandido, Barrabás, um agitador político, e o outro, um ladrão, que eles chegariam no reino do céu antes dos que estavam dizendo que acreditavam nele, inclusive. Esses são os caras que acreditam em Renans e Bolsonaros. Só para a gente lembrar isso aqui. Renan está atacando para tudo quanto é lado, porque ele sabe que esse radicalismo acorda os sem cérebro, os zumbis da internet. Ele sabe que esses babacas que não conseguem pensar em futuro do país, que não tem ideia de projeto de país, ideia para um país melhor, ideia de coletividade, tudo deles é para eles ganharem individualmente. Esse babaca aqui sabe que vai ter um bando de vagabundos seguindo eles por aí. Então, o Renan dos Santos está dizendo que o Flávio deveria ir para o saco, e o Lula também, e todos os outros, como o Bolsonaro, que ele chama de traidor. Ele diz que o Bolsonaro é o maior traidor do Brasil, e aí parece que só o Renan, com todo o seu passado e da família dele, meio estranho ainda, é que é honesto nesse país. Ele está tentando mostrar uma situação que é inevitavelmente mentira. Oi, Paulo, seja bem-vindo, Paulinho. Oi, Vanilson, seja bem-vindo. Oi, Gilmária, seja bem-vinda. Deixa eu colocar outra notícia aqui. Então, é uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, porque a gente vai fazer isso. E aí eu queria lembrar que fintechs são problemas, mas a fintech da Ladroinha ou da Lagoinha parece que é um problema muito grande agora para quem investiu o dinheirinho lá. A fintech que chamava Clava Forte, chamava Clava Forte Bank, parece que estava bem tipo church, né? As churches estão criando os banks, e essas fintechs, gente, não são bancos, não seguem as diretrizes do Banco Central, não seguem as leis do Sistema Nacional, Sistema Financeiro Nacional. Tudo bem? Só para vocês saberem. Então, toma cuidado quando vocês começarem a receber de igrejas de pastores e de vagabundos que os pastores indicarem propostas de ganhar 2%, 3%, 4% ao mês. Toma cuidado com isso. Tá? A única forma de vocês ganharem isso, e se tiverem sorte, é a Bolsa de Valores. Peguei ali uma alta boa durante um ano, pode ser que você ganhe ali 70%, 50% durante um ano. Mas é um risco altíssimo que a Bolsa de Valores, aquela empresa que você investiu nas ações dela, também perca dinheiro.
E é assim que funciona. Então, bolsa de valores, por exemplo, é uma coisa que a gente costuma dizer que ela tem que ser pensada para ser um investimento a longo prazo, porque você ganha na média. Então, você ganha 50 no ano, no outro ano você ganha 5 e no outro você perde 25, 30. Mas no final de 5 anos, por exemplo, você está ali com um valor de aproximadamente, na média por ano, de mais ou menos aí 25%. Sim, pode, mas não pode ser pensado de outra forma. É assim que os ricaços estão ganhando dinheiro e é assim que eles querem que a gente não veja o mundo do jeito que ele é. Os investimentos do jeito que ele é. Mas aí os ricaços gostam de ver esses vagabundos aqui como o Valadão, família Valadão, né? Que montou e é o CEO, o presidente, ele e a esposa dele são CEO e presidente da Fintech, mas parece que eles mataram a Lagoinha, a Fintech da Lagoinha, a Fintech Clava Bank, Clava Forte Bank, parece que mataram ela por um tempo. Colocaram ela para dormir. Ou seja, parece que o escândalo do INSS, onde talvez, segundo a Damares, possivelmente, segundo a Damares, o Valadão está envolvido. Talvez fosse por isso que ele abriu a Fintech com o nome de banco, para poder girar dinheiro e lavar o dinheiro ali. O Valadão e a igreja dele estão citadas na CPMI como formas de mostrar que talvez, só talvez, né, eles estejam envolvidos com crimes de lesar o patrimônio público, de lesar os aposentados. Imagina que isso para essa gente aqui, que não tem escrúpulos, gente. Essas pessoas aqui não têm escrúpulos. Não existe escrúpulo de pessoas que se dizem líderes religiosos. Eles só querem enriquecer. Esse aqui, que mora nos Estados Unidos e só vem aqui de vez em quando para poder fazer os esquemas, como Clava Forte Bank, parece que está com problemas aí. A sua credibilidade parece estar com problema. Aonde vai colocar aquele 1 milhão que o Ricardo Nunes deu de graça para essa gente? No Clava Bank lá, dizer que foi a partir dos ganhos do Bank, da Church, que eles conseguiram ter esse dinheiro. Então, a Fintech chamada Clava Forte Bank, que é da Igreja Lagoinha, que tem como presidente CEO a esposa do André Valadão e o próprio Valadão, estão fechando aí, está fechado aí. Então, quem investiu talvez vai perder todo o dinheirinho que investiu lá. Quem colocou dinheiro numa conta mentirosa que eles criaram lá, talvez esteja agora sofrendo aí para poder receber esse dinheiro. E aí, desculpa aí, que você que é crente, que acreditou nesse vagabundo, toma cuidado, porque vão acontecer de vir outros vagabundos fazer a mesma coisa, e eu tenho quase certeza que vocês vão cair do mesmo jeito. Clava Forte Bank não é um banco, é uma fintech que pode ser uma empresa que abriu uma conta em um banco grande, e aí cria a conta bolsão aqui, e você vai colocando dinheiro, eles vão registrando que vocês vão colocando dinheiro, vai te prometendo dinheiro para você, retorno alto para você poder ir colocando dinheiro, você vai investindo lá, e esse dinheiro vai sendo usado nos luxos do pastor, nos luxos do Vorcaro, por exemplo, que era mais ou menos o que o Vorcaro estava fazendo com o Banco Master. O Banco Master que tinha aí uma regulamentação feita pelo Banco Central que garantiu que ele usasse o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para poder garantir que os CDBs deles fossem bem vistos. Parece que na fintech dele não tinha jeito. Nós não podemos esquecer que a gente está falando da CPMI, que pode estar envolvendo a Ladroinha, a igreja do Valadão, mas a gente também está falando que, está vendo, que está se aproximando muito, porque o Zetel, que é o cunhado do Vorcaro, que bancou 3 milhões de doação para o Bolsonaro, 2 milhões de doação para o Tarcísio, o Zetel, que é um pastor vagabundo, que tem ali provavelmente controle de muitos desses esquemas aí de ladroagem, o Zetel, que doou para essas pessoas aí que eu falei, ele também tem os esquemas aí com o Banco Master, né? Boa parte do Banco Master, do esquema do Banco Master, está ali no esquema com o Zetel. O Vorcaro, que é cunhado do Vorcaro. O Vorcaro, por exemplo, que é o cara que tem uma mansão de 280 milhões de reais em Salvador, na Bahia, eu não lembro se é Salvador, que tem uma mansão de 180 milhões nos Estados Unidos. De onde veio tanto dinheiro? Se não, desses 40, 50 bilhões que eles fizeram
de furo no FGC que eles garantiam que estava bancando a expansão do Banco Master. O FGC está gastando mais dinheiro num banquinho desse tamanho de merda que ninguém sabia que existia, do que talvez gastasse para bancar alguma quebra de um banco maior, como o Itaú, como o Bradesco. Pois é, o sistema financeiro sabia o que estava acontecendo. Estão pagando agora com um fundo garantidor, que era para garantir as empresas que trabalhassem dentro das normas, dentro das leis. Parece que não está rolando mais. Aqui eu queria lembrar que tem gente que faz coisas muito importantes. A Polícia Federal está investigando a mesma teia de influenciadores que tentou criar uma aura de que o Master é uma boa empresa, um bom banco, um bom investimento, eram bons investimentos que poderiam ser feitos lá, que garantiu que o Banco Central, né, aqueles influenciadores foram contratados lá em dezembro, que foi denunciado por um vagabundo da pior espécie também, do MBL, que queria ganhar clickbait. Ele viu a possibilidade de tirar dinheiro, de tirar voto de idiotas da extrema-direita. O cara que denunciou essa jogada dos influenciadores, parece que lá do Rio Grande do Sul, é do MBL. Parece que eles estão apelando para tudo quanto é lado para ser eleito vereador e deputados nessa próxima eleição. Então, essa teia aqui de influenciadores que tentou fazer o Master virar uma empresa maravilhosa com divulgação de investimento, divulgação de mentiras, de fake news contra o Banco Central, que é uma instituição de verdade, eles tentaram fazer. Foram contratados aí e está se investigando pesadamente isso. Aqueles vagabundos que vocês acreditam aí que fala de finanças, fala de coisas assim, podem cair, boa parte deles. Esses dias eu estava vendo a Renata Barreto, que é uma dessas economistas que falou que sai todo mundo dos investimentos, vai tudo pro dólar e agora fez todo mundo perder dinheiro. Pois é. Essas pessoas aí, a Renata recebeu uma proposta também, pelo jeito, eu acho que com medo, talvez já sabendo de alguma fonte, porque ela é pouco capaz de entender essas questões pelas falas dela, que a gente vê na internet. A Renata provavelmente teve alguma revelação de algum privilegiado aí, né, algum banco BTG da vida, que ia dar merda essa questão do Master. E aí ela disse não, mas eu duvido que ela não pegasse a grana se tivesse tudo mais ou menos escondido nessa situação. A Renata também denunciou, segundo as suas postagens, ela denunciou essa situação do Banco Master. Veja, quem denunciou foi um vagabundo do MBL querendo ganhar voto, ganhando ponto na internet, ganhando likes na internet. Mas parece que para além do Vorcário, para além do Banco Master, teve gente que está aproveitando essa mesma teia de vagabundos que são pagos, são mercenários, não são pessoas boas querendo que você tenha uma vida melhor, não são toques e ideias boas para você ganhar um dinheirinho a mais, não são pessoas que querem seu bem, só querem que você compre cursos de vagabundo que não tem nada para ensinar. E esses vagabundos, eles também estão fazendo propaganda para o Tarcísio, para o Nicolas e para o Flávio. Descobriu-se agora, por exemplo, que o Tarcísio teve uma quantidade de influência vagabundo, de portais vagabundos, fofoqueia, alguma coisa assim, que estavam fazendo propaganda de PVA. O canal é de fofoca, fala de merda, fala de porcaria, fala de artistas idiotas, fala de BBB. Mas aí, do nada, o governo de São Paulo é um governo maravilhoso. Porra, é uma coisa muito errada. Pagos com nosso dinheiro, que é pior. Nicolas também, a PF desconfia que essa mesma rede é quem infla os números nas redes sociais do Nicolas, né? O inquérito já foi aberto pela Polícia Federal, apura entre Valdebet, né, que bancou, que está bancando, inclusive, boa parte desses vagabundos aqui, dos influenciadores, bancados por Bets, que inclusive do Gustavo Lima, né? E a Seven Games Bet, do empresário ligado a Ciro Nogueira, que a gente já viu aqui, eu não lembro o nome dele, Luizinho, Zezinho, Huguinho, sei lá, é um nome assim, que é Pedrinho, que é amigo do Ciro Nogueira, que tá ganhando dinheiro pra caramba, vive viajando de jatinho particular de um lado pro outro, levando políticos vagabundos como Ciro Nogueira e os amigos deles. Pois é.
Esses caras estão bancando a destruição da política no Brasil justamente para ganhar dinheiro. E o pior de tudo é saber que o povo sequer desconfia disso. E vai todo mundo na onda. Além de ser bolsonaristas e burrinhos para poder investir, achando que está investindo dinheiro em bet, apostando e jogando em jogo de azar que não dá retorno para você, os seus influenciadores que levam vocês a isso estão querendo ferrar a sua vida. Parece que também eles estão investindo na destruição da política nacional, ou seja, mantendo propaganda e divulgação só do que não presta, só do lixo político no Brasil. Né? Só para a gente lembrar disso aqui. Então, eu acho que vale a pena a gente ter esse olhar sobre o que está acontecendo. A Polícia Federal está investigando os influenciadores, mas está investigando também para quem ele estava influenciando, né? Só para ficar bem claro para onde está indo essa situação. Espero que em breve a gente veja tanto os caras das bets, não sei das quantas, presos, Gustavo Lima e assim por diante, quanto o Ciro Nogueira e essa lixeira que está tentando destruir o Brasil junto com o governo Bolsonaro e ainda aí depois do governo Bolsonaro. Só para a gente lembrar disso aqui. Tá? Pessoas, eu vou descansar, amanhã eu tenho aula, essa semana nós voltamos para as 18 horas de trabalho, 18 horas fora de casa, né? Então acho que vai ser meio pesado aqui para frente. A partir de quarta-feira eu volto para dar aula à noite, então minhas lives vão acontecer provavelmente só nos finais de semana daqui para frente, tá bom? Eu quero agradecer a todos, Fábio sempre, um camarada aí, um companheiro, obrigado Fabião por estar por aqui sempre, a Conceição, que eu não sei se está mais por aí, mas se não tiver, até mais, Conceição, seja sempre bem-vinda, né? E a todos que passaram por aqui, muito obrigado, espero vê-los aqui em breve para poder conversar um pouquinho mais sobre as notícias do Brasil e do mundo que fazem a diferença a gente pensar com qualidade e criticidade. Precisamos debater e falar sobre essas notícias que estão diretamente ligadas às nossas vidas, tá bom? Abraço, pessoas, obrigado por tudo, eu vejo vocês por aqui em breve. Até mais, gente!